Sejam bem-vindos à nossa aula de número 5, onde nós vamos estudar a projeção de custos variáveis. Nas aulas anteriores, nós projetamos nossas receitas de vendas e também nossas deduções de vendas, e já analisamos um pouco de como está ficando o nosso demonstrativo de resultado do exercício. A gente viu que com essas projeções até então, a gente já conseguiu entender a nossa receita líquida, por canal e por produto. Nesta aula, nós vamos realizar a projeção dos custos variáveis e vamos chegar a um indicador importantíssimo aí para o seu negócio, indiferente do seu setor, do seu ramo de atuação, que é a margem de contribuição. Mas vamos primeiro entender o que são aí esses custos variáveis. Para entender os custos variáveis, vamos dar um passo atrás e primeiramente explicar o conceito aqui de custo. Então, custo é todo o desembolso referente à aquisição ou produção de mercadorias na sua empresa, ou seja, matéria-prima, mão de obra, gastos gerais de fabricação, também conhecidos aí como GGF, manutenção de máquinas, energia do galpão onde você produz determinado item e assim por diante. Vejam que o custo é um conceito bem abrangente e o que a gente vai aprender aqui para o nosso planejamento é a projeção dos custos variáveis. Quando falamos de custos variáveis, estamos utilizando aqui o conceito de custo, que eu acabei de explicar, mas estamos adicionando uma premissa importante aqui, que é a variável. Ou seja, conforme o próprio nome diz, os custos variáveis variam de acordo com o meu volume produzido. Aprofundando ainda mais, nós vamos utilizar aqui em nossas projeções dois conceitos de custo, o CPV e o CMV. O CPV é o custo do produto vendido. É um método de custeio que considera toda a composição do produto, que a gente chama de ficha técnica ou de ficha de produção, para compor o valor de custo. Ou seja, vão compor o nosso custo as matérias-primas envolvidas na produção, embalagens, insumos e etc. Este custo ele é muito utilizado em empresas do setor da indústria. E se este for o seu caso, nós vamos lhe ensinar a projetar esse tipo de custo em detalhe. O CMV é o custo da mercadoria vendida. É um método de custeio mais simples que considera o preço de compra da mercadoria como seu custo. Ou seja, comprei por X, vendi por Y. Esse custo é muito utilizado para empresas do setor do comércio. Reparem em um detalhe importante e incomum entre os dois métodos que nós vamos estudar. Eles são custo da mercadoria ou produto vendido. Ou seja, se a empresa não vender, não há aqui o custo. Este é um conceito baseado na ótica de resultado e é ele que a gente vai utilizar aqui nas nossas projeções. E que tipo de insight eu vou ter para o meu negócio ao projetar aqui os meus custos variáveis da empresa? Você já deve ter ouvido a expressão que custos são como unhas, né? Você tem que cortá-los constantemente. Trabalhando aqui com a projeção de custo, além de ter uma visão muito coesa da dinâmica entre o volume de vendas e o seu custo, a sua empresa terá uma capacidade preditiva para reduzir esses custos aí de acordo com a estratégia que a empresa está adotando durante o nosso exercício orçamentário. E não mais aquela visão reativa de olhar para trás e só entender que os custos foram desproporcionais depois que a coisa já aconteceu, né? A gente chama aqui que é fazer a autópsia do resultado. Então, projetar os custos possibilita negociar com os fornecedores de suas matérias-primas para conseguir melhores preços, já que você conhece também o seu volume de vendas projetado e consegue se antecipar, comprar antecipadamente, né, e conseguir aqui melhores preços com os fornecedores. Prever a contratação de mão de obra para produção, caso você tenha, por exemplo, uma sazonalidade ou algum volume de vendas significativo por conta de uma venda para um cliente grande no decorrer do ano, você consegue antecipar isso e contratar mão de obra para produção. E também estimar a margem com os quais os seus produtos precisarão ser vendidos para que a sua operação aí seja saudável, né, seja interessante para que você tenha no final lucro. E onde eu consigo as informações para projetar os meus custos? Para projetar custo, você tem um aliado bem importante, que é a projeção de vendas. A gente pode considerar que boa parte do trabalho de projeção de custos já está feito quando a gente define aqui os nossos volumes de vendas projetados. Por isso, novamente, que é tão importante lá na parte de receita
a gente abrir as projeções em volume e preço, e não somente uma receita fechada. Partindo disso, basta conhecer o custo médio ou as fichas técnicas de seu produto, e para isso basta consultar aí o custo médio do seu RP ou mesmo um profissional de custeio aí da sua empresa. Entendido o conceito, agora vamos colocá-lo em prática no nosso orçamento lá no Twizy. Voltamos então aqui ao ambiente da Twizy. Nós vamos separar a nossa aula em duas partes. Na primeira parte da aula, nós vamos abordar o custeio pelo método CPV, o custo do produto vendido, e projetar aqui o custeio de um modelo de indústria. Se a sua empresa é um comércio, basta você pular essa aula para o minuto informado aqui abaixo no vídeo, onde nós vamos falar do método específico CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, para esses conceitos ficarem mais claros, vamos criar aqui a nossa estrutura de custeio no Twizy na prática. E vamos iniciar trabalhando com o CPV. Para este cenário, a gente vai adotar que a Campos Confecções produz internamente aí todos os seus produtos de venda. Então, as bermudas, as calças, as camisas e camisetas que a gente estruturou. Nós já cadastramos nossos produtos quando realizamos a projeção de receita de vendas, lá na nossa aula número 3. Agora, o primeiro passo para a gente avançar e projetar os nossos custos é mapear todas as matérias-primas e insumos que estão diretamente relacionados aqui à produção daqueles meus itens de venda que a gente estruturou. Então a nossa projeção de custo CPV vai ser basicamente dividida em duas etapas. Eu vou ter um mapeamento e estruturação das minhas matérias-primas e depois a alocação dessas matérias-primas nos meus produtos de venda. Então aqui no Twizy, vamos primeiramente acessar o menu de matérias-primas. Para o nosso exemplo, eu vou cadastrar aqui as matérias-primas que compõem o produto Camisa Sport. Então aqui à esquerda eu vou ter a estrutura de todas as minhas matérias-primas e insumos envolvidos na produção dos meus produtos de venda. Eu também posso agrupar essas informações em contas sintéticas e analíticas, como a gente já viu nas aulas anteriores, para organizar aqui a nossa ficha técnica, né, a nossa ficha de produção. Então eu vou iniciar criando o agrupamento tecidos. Tecidos vai ser aqui a minha família de matéria-prima, então eu não vou colocar uma unidade de medida agora. Agora abaixo de tecidos, eu vou cadastrar o item tactel, que é o tecido aqui utilizado pela camisa Sport. Veja que durante o cadastro, a gente precisa informar agora, já que eu estou tratando de um item que vai ser alocado aqui no meu produto, da unidade de medida. Aqui você precisa informar em qual unidade de medida você compra este item dos seus fornecedores. Nesse exemplo aqui, eu compro o tactel em metro. Essa é uma informação bem importante para os nossos próximos passos aqui no custeio. Informada a descrição, o código e a unidade de medida, posso salvar aqui a minha matéria-prima. É claro que aqui, depois, a gente precisa cadastrar também os demais tecidos que irão compor os demais produtos de venda da empresa. Mas agora a gente vai nos ater aqui à camisa Sport. E você aí precisa cadastrar todas as matérias-primas que compõem os seus produtos de venda aí do seu modelo de negócio. Então, além do tactel, o meu produto contém uma série aqui de insumos. Então eu vou criar um agrupamento para deixar bem organizado aqui de insumos. Como ele é um agrupamento, ele não vai ter uma unidade de medida. E abaixo de insumos, eu vou criar aqui o botão, que eu compro por unidade. A etiqueta, que eu também compro por unidade. A linha, que eu compro por metro. E por último, o item estampa, que eu compro também por unidade. Pronto, nós já temos aqui as matérias-primas e os insumos necessários para fabricar um produto camisa Sport.
Agora o próximo passo é informar para cada matéria-prima e insumos que a gente vai utilizar na composição do nosso produto, qual o seu preço de compra. O Tactel, por exemplo, eu compro a R$ 6,25 o metro. Então, R$ 6,25 o metro. O Twizy já nos permite inserir este valor aqui para os próximos meses. Ou seja, qual a minha previsão de preço para os próximos meses. Se, por exemplo, eu tenho uma negociação com um determinado fornecedor que entra em vigor na metade do ano ou em um mês específico, eu já posso deixar isso aqui projetado no meu orçamento para entender qual que vai ser o impacto no meu resultado, na minha margem de contribuição aqui desses produtos. Salvamos. O botão, a Campos Confecções compra por 10 centavos a unidade, não varia durante o ano. A etiqueta eu compro por 5 centavos, também não varia durante o ano. E a linha por 10 centavos o metro. E por último, a estampa eu compro por R$1 a unidade. Veja que para todos os itens eu coloquei o preço de compra específico, sem considerar o quanto o meu produto final vai consumir aqui desses itens. Então tudo que eu cadastro aqui vai ser utilizado tanto no produto camisa esporte, que é o que a gente está fazendo exemplo agora, como também em outros produtos que eventualmente compartilhe aqui alguma matéria-prima na sua composição. Então eu posso ter a camisa esporte, mas eu também posso utilizar isso em alguma bermuda, por exemplo, algum desses itens que a gente cadastrou aqui. Então até aqui nós não associamos nenhuma matéria-prima a nenhum produto, mas é o que a gente vai fazer agora. Então vamos acessar agora, aqui em Planejamento e Acompanhamento, o módulo de custo variável, para a gente montar a ficha técnica do nosso produto. Antes de entrar na composição do nosso produto, tem um conceito bem importante aqui que a gente precisa alinhar, que são os produtos acabados e os produtos intermediários. Quando eu cadastro um produto, aqui pelo módulo de custo variável do Twizy, ele me fornece 3 opções: produto de venda, produto intermediário e produto intermediário e venda. Vamos começar explicando o que é o produto de venda ou o produto acabado. Então, este conceito é bem fácil. Produto acabado ou produto de venda é o nosso produto final. Ele é composto por matérias-primas, por insumos e também pode conter na sua composição um ou mais produtos intermediários. A gente já vai falar deles. De forma resumida, é aquele produto que vai ser vendido aí aos nossos clientes, né? O produto acabado, o produto final. Produto intermediário são produtos que vão participar do processo produtivo, ou seja, da ficha técnica, né, da ficha de produção de outro produto, podendo ainda ser utilizado ou não como um produto de venda. No caso da Campos Confecções, imagine que grande parte das minhas camisas utilizem um molde muito semelhante, distinguindo apenas a estampa que é utilizada para o produto final. Neste caso, eu posso criar um produto intermediário molde, que terá sua ficha técnica própria, mas o qual eu não comercializo. Ele apenas participa na composição de outros produtos acabados. Vamos fazer um exemplo agora. Eu vou criar aqui um produto molde. Ele será utilizado aqui por unidade do molde e ele vai ser apenas um produto intermediário. Pronto. Agora vem uma parte muito importante. Assim que eu selecionei aqui o item molde, o Twizy já me trouxe aqui a composição do produto. Ela está vazia, já que a gente não fez nenhuma associação, mas agora a gente vai fazer a parte mais importante desse processo, que é a alocação da matéria-prima. Primeiramente, eu vou selecionar aqui quais matérias-primas, daquelas que a gente acabou de cadastrar lá na parte de matéria-prima, vão compor aqui o molde. Então, nesse caso, o Tactel, a linha e o botão. Vou salvar. E agora, para cada uma dessas matérias-primas que eu aloquei aqui na composição do meu molde, eu preciso informar o quanto eu utilizo dela
para compor uma unidade do meu produto intermediário, ou seja, o quanto vai de cada matéria-prima para compor uma unidade do meu molde. É como aqui se a gente estivéssemos fazendo a receita de bolo para produzir aqui o nosso produto. Vamos começar então com a alocação do tactel. Aqui um detalhe muito importante. Eu compro o tactel em metro, que foi a unidade de medida que a gente utilizou no cadastro anteriormente. Mas para produzir uma unidade aqui do meu molde, eu utilizo apenas 90 centímetros de tactel. Ou seja, eu preciso converter os 90 centímetros para metro, dividindo por 100 aqui neste caso. Logo, vou utilizar na composição aqui do molde 0,9 metros aqui do tactel. E também vamos informar que essa composição ela não vai variar aqui ao decorrer do ano, né? Ficha técnica geralmente é algo que varia pouco aí ao decorrer do ano. Botão, por exemplo, eu utilizo uma unidade no meu molde. Também não varia no decorrer do ano. E linha, eu utilizo 1 metro. Então, está aqui a nossa composição. Está pronto a composição da ficha técnica do nosso molde. Como próximo passo, agora eu vou montar a ficha técnica do nosso produto acabado, ou seja, da camisa esporte. E agora, com essa organização aqui dos nossos produtos intermediários, ficou muito mais fácil, pois basta alocar agora uma unidade do produto intermediário molde aqui na camisa esporte. Então eu vou selecioná-lo aqui e adicionar a diferença deste produto em específico, que será a estampa que eu vou utilizar. Então eu vou colocar aqui a estampa e vou informar que a camisa esporte ela vai consumir aqui na sua composição um molde, um produto intermediário molde e também uma estampa. E está pronto aqui a ficha técnica da camisa esporte. Ela é composta por um molde, que é padrão aqui na Campos Confecções, e por uma unidade de estampa. Um ponto importante é que utilizando aqui o conceito de produto intermediário, que no caso a gente fez o exemplo do molde, qualquer alteração na composição ou no valor da matéria-prima deste produto intermediário, isso vai impactar no custo final de todos os produtos acabados que utilizam aqui o molde, que utilizam esse produto intermediário no seu processo produtivo. Então fica muito mais fácil analisar esses impactos aí na sua empresa. Agora então, nós conhecemos aí todas as variáveis para projetarmos o nosso custo. Conhecemos o nosso volume de vendas, as matérias-primas, os insumos e seus preços de compra e também o quanto que eu utilizo de cada uma dessas matérias-primas para compor aqui uma unidade de um produto em específico. Cruzando essas informações, o próprio Twizy agora irá conseguir nos informar aqui qual que é o custo unitário, o CPV unitário do meu produto. Ou seja, quanto custa fabricar uma única camisa esporte. Para isso, basta eu clicar aqui na camisa esporte, clicar aqui na composição do produto e acessar o custo CPV unitário. Eu tenho aqui mês a mês qual que vai ser o custo de fabricação de uma unidade da minha camisa esporte. Eu também tenho qual será o meu custo total, ou seja, o meu custo unitário multiplicado pelo meu volume de vendas projetado mês a mês. E se voltarmos no módulo de matéria-prima, considerando o quanto projetamos vender e o quanto cada produto nosso consome dessa matéria-prima, também temos acesso à quantidade total consumida de cada matéria-prima, considerando o quanto projetamos vender e o quanto cada produto nosso consome dessa matéria-prima. Então, se ele estivesse alocado aqui em outros produtos além da camisa esporte, a gente também viria aqui o consumo dessa matéria-prima. E eu também tenho logo ao lado qual vai ser o meu custo total que a gente vai ter com a compra dessa matéria-prima aqui em específica para suprir aí a minha produção. Essas informações, além de auxiliar aí a entender o nosso volume produtivo ao decorrer do ano, elas nos permitem entender os volumes necessários de cada matéria-prima e também antecipar eles aqui com os nossos fornecedores. Assim a gente consegue melhores preços, por exemplo.
Então é uma informação importantíssima aí para auxiliar num melhor resultado para sua empresa. Nós realizamos aqui um exemplo para um produto, mas agora basta você completar aí a ficha técnica dos demais produtos da sua empresa. Vamos falar agora do CMV. Depois de trabalharmos com o modelo CPV para a indústria, vamos agora estudar o modelo de custeio CMV, muito mais comum aí na parte de comércio. Você não precisa alterar nada aí na configuração do seu Twizy, no seu ambiente de planejamento, porque naqueles primeiros passos que você realizou aqui no sistema, ele te questionou aí a respeito do seu modelo de negócio e como você deve ter optado ali entre indústria, comércio e serviço, o seu modelo de custeio já deve aí estar adaptado para o seu modelo de negócio. Então, o primeiro passo para iniciar nossa projeção de custo para o CMV é acessar o menu de planejamento e acompanhamento e o item custo variável. O custeio para o CMV ele é muito mais simples. Neste caso, nós não temos mais o cadastro das matérias-primas e de insumos, né? Não temos mais nossa ficha técnica, mas sim a mesma estrutura que nós tínhamos lá para projetar nossas vendas. Mas agora a gente vai trabalhar a ótica de compra, de custo. Logo, para cada produto eu posso informar um preço de compra diferenciado. A minha camisa Sport, por exemplo, que nós revendemos aí a um valor médio de R$ 35, eu compro do meu fornecedor a 14. Então, lá para lojas físicas, para ver as vendas que acontecem no Rio de Janeiro, na loja de Copacabana, eu vou informar que meu preço de compra unitário da minha camisa Sport é de R$ 14. Ele não vai variar aqui durante o ano, eu tenho uma negociação com o meu fornecedor, então eu vou deixar ele fixo e salvar. O Twizy, então, já conhece a nossa projeção de vendas por volume, né, como a gente trabalhou na nossa aula de número 3. Então, com a informação do volume de vendas e agora o preço de compra unitário desse meu produto, eu tenho aqui o meu custo total, mês a mês, com a compra das minhas camisas tipo Sport, apenas agora aqui para a loja Copacabana. Se lá na parte de projeção de receita você optou aí por abrir os seus produtos em famílias e projetar o preço de venda por um ticket médio, é bem importante ressaltar que você vai precisar utilizar agora a mesma regra aqui, né, para projetar um custo médio dos produtos de determinada família. O custo ele pode variar por produto e também por canal de distribuição. Então, para exemplificar, aqui na Campos Confecções, por exemplo, eu tenho lojas físicas no Rio de Janeiro e tenho lojas físicas em São Paulo. E por questões de logística, o mesmo produto que eu tenho no Rio de Janeiro, eu posso ter um custo diferente lá em São Paulo. Então, eu preciso projetar aqui essa diferença também. Então, assim que eu selecionar, por exemplo, a loja Avenida Paulista, ele já não trouxe o mesmo custo e eu posso agora aqui trabalhar com um custo diferenciado para a nossa loja da Avenida Paulista. Pronto. Se no seu caso esse cenário aqui não acontece, ou seja, você tem um custo idêntico para todos os seus canais aí de distribuição, e você não quer ter o trabalho de preencher para cada canal de distribuição o mesmo valor de custo para cada um dos seus produtos, basta você utilizar o recurso de aplicar valores em lote. Acessando aqui mais opções, aplicar valores em lote. Lembra como nós utilizamos este recurso lá na parte de deduções? Então, agora ele vai ser útil no custo também. E você vai trabalhar com ele da mesma forma, informando um custo padrão deste produto para todos os canais que eu selecionei, por exemplo, para todas as minhas lojas físicas, para todos os meus distribuidores, ou até mesmo para todos os meus canais de distribuição. E após informar aqui o CMV de cada produto ou utilizar a aplicação de valores em lote para custear aí todos os seus produtos, nós concluímos a nossa projeção de custeio, tanto utilizando o modelo CPV como o CMV. E vocês viram aqui como é simples o método de custeio CMV. Vamos ver agora como que ficou o nosso demonstrativo de resultado do exercício. Pessoal, estamos aqui no nosso demonstrativo de resultados do exercício. Lembrando que para acessá-lo, basta ir até o menu de análises e relatórios e acessar o item demonstrativo de resultados. Nós projetamos então a nossa receita bruta, nossa primeira linha do demonstrativo de resultados, na nossa aula de número 3, complementamos isso com a projeção de deduções da receita, chegando até a projeção de receita líquida,
e nós vimos que a gente pode analisar isso por canal de distribuição e também por produto. Agora, nós trabalhamos os custos variáveis, tanto pela ótica de CPV quanto CMV, e chegamos até o indicador da margem de contribuição bruta. A margem de contribuição é um indicador importantíssimo que nos mostra o quanto das nossas vendas, após a gente retirar os impostos e demais deduções e também pagar os nossos fornecedores, o quanto que fica de fato aí para contribuir com as despesas fixas da empresa. Conhecer e projetar aqui a sua margem de contribuição para o seu exercício orçamentário pode ser um diferencial gigantesco aí entre ter uma operação saudável ou, por exemplo, você ter aqui produtos com margem negativa, o que significa que quanto mais você vende, maior é o seu prejuízo. E por incrível que pareça, tem muita empresa que possui aí produtos e serviços com margem de contribuição negativa e muitas vezes até não se dá conta pelo fato de não trabalhar aqui esse processo de planejamento e de custeio. E dando aqui um pequeno spoiler da nossa aula de análise do demonstrativo de resultado do exercício, uma boa forma de analisar a linha de margem de contribuição é ativar aqui o recurso de análise vertical no DRE do Trize. Essa análise compara cada linha do meu demonstrativo de resultado com a linha de receita bruta, ou seja, percentualmente a gente consegue enxergar qual é a margem da empresa. E a linha de margem de contribuição, eu também consigo explodir ela e entender qual a margem de contribuição aqui por canal de distribuição e também dentro de cada canal qual a margem, qual a performance aqui de cada produto. Esse tipo de análise aí pode gerar insights de extrema importância para a sua empresa. Então, por exemplo, a gente pode entender qual canal de distribuição com melhor desempenho, né, e deve ser impulsionado no decorrer do ano, quais os canais de distribuição com pior desempenho e precisam de alguns ajustes corretivos ou até mesmo devem ser descontinuados. Então, quais os clientes que mais contribuem com o nosso resultado, quais os clientes que podem ser até mesmo prejudiciais aí à empresa, gerando margens negativas, como eu comentei há pouco, quais são os melhores e piores vendedores, dependendo da abertura que você fez aqui de canal de distribuição, entre dezenas de outras possibilidades aí de análise. Então pode ter certeza que nesse ponto, entendendo a sua margem de contribuição a fundo, você já deu um grande passo aí na gestão da sua empresa. Chegamos então ao fim da nossa quinta aula, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e qualquer dúvida não deixe de nos enviar. Um abraço e até a próxima!